Jornal da Sete está de volta na entrevista de estúdio de hoje. Nós estamos falando sobre a medida provisória da liberdade econômica que foi assinada no final do mês de abril pelo presidente Jair Bolsonaro. Quem está ajudando a gente a entender um pouco mais sobre essa medida é a professora do curso de Direito da UFJF, Paula. Paula, a gente fala um pouco sobre do que se trata a medida. Agora vamos tentar trazer um pouco para a nossa realidade. Como é que isso afeta na prática o empreendedor? O que isso muda para ele? Então, existem alguns dispositivos, a medida provisória ela criou uma base principiológica muito forte. E essa base principiológica o Estado vai intervir somente quando for necessário. Não precisa de intervir em situações que não existe um perigo à segurança nacional, à saúde pública, etc. O que acontece? Existiam alguns assuntos que eram muito tratados, muito debatidos nesse ponto. Por exemplo, licença para funcionamento, alvará e etc. Quando a medida provisória veio com a possibilidade de, por exemplo, você retirar a licença para funcionamento de alguns estabelecimentos que são considerados de baixo risco. Então, estabelecimentos, atividades empresárias consideradas de baixo risco, elas não precisam, por exemplo, de um licenciamento. Quando você abre uma empresa hoje, essa atividade empresária deve ser regulada tanto no âmbito municipal, como estadual, como no âmbito federal. Então, esse entrave burocrático é que faz com que as pessoas desistam de formalizar a atividade empresária. Então, acabam levando para a informalidade. Sim. Essa desburocratização vem de diversas formas. Por exemplo, retirando esse licenciamento em algumas situações de atividade empresária considerada de baixo risco. Quando você pede uma autorização para realizar qualquer tipo de atividade empresária e o poder público não se manifesta num prazo X, que esse prazo vai ser definido, se passar esse prazo, já é considerada automaticamente autorizada essa atividade empresária de baixo risco, por exemplo. Então, o que acontecia muito, que eles reclamavam muito, é que entrava com um pedido de autorização de funcionamento. E aí ele ficava ad eterno e ninguém poder, ninguém dava uma resposta com relação a isso. Então, hoje, a administração pública tem um prazo para responder isso. Se ela não responder, já considera automaticamente autorizada aquela atividade empresária. Nesse sentido que foram as mudanças, mas tem diversas mudanças com relação a isso. Mudou a lei de sociedade anônima para poder desburocratizar também, mudou a lei de recuperação judicial e de falência, mudou o próprio Código Civil também, definindo novas regras contratuais para que isso fomente esse empreendedorismo que, na opinião do atual governo, é o que vai reacender a nossa economia. Você citou durante a sua fala a questão da data, por exemplo, de uma licença. Ela não foi determinada ainda. A medida já está valendo. Como é que fica essa questão dessa data que não é precisa? Como é que as pessoas que trabalham nesse segmento e precisam de realizar esses processos, como elas lidam com essa situação? É exatamente isso. No início eu até comentei que alguns dispositivos estão com a vigência suspensa. Então esse é um deles, por exemplo. A medida provisória define que o Poder Executivo vai regulamentar esse prazo. Então, esse dispositivo, com relação a essa licença tácita, ele vai começar a valer daqui a 60 dias. Então, a administração pública tem 60 dias para regulamentar essa possibilidade de uma licença que a gente está chamando de licença tácita, de licença já expressa, sem precisar mesmo sem a autorização do governo. Sim, sim. Essa medida, quando a gente vai ver com alguns especialistas sobre a situação, muitos citam que é uma medida um pouco abrangente, ela não é um pouco, às vezes, genérica. Isso pode ser bom, pode ser ruim? Uma norma aberta, assim, como é que a gente pode entender essa situação? Então, é uma legislação que bebe um pouquinho da água de direito empresarial, de direito econômico, de direito civil, de direito constitucional, e ela vem por todo esse mar de direito, digamos assim. A intenção dela a princípio, é construir uma base principiológica que visa a liberdade econômica. Para alguns, e as pessoas que têm um viés mais liberal e etc., que estavam esperando exatamente essa resposta do governo, porque foi uma proposta de governo e etc., para alguns já estão lidando de forma
bem positiva com isso e já acreditam que isso é o suficiente para reacender o mercado. Na minha opinião, eu não considero que uma base principiológica assim, é suficiente para poder reacender o mercado, porque a gente precisa de efetivar isso. Como que a gente vai efetivar isso? Existem diversos dispositivos, inclusive, que eles tratam de competência municipal, tratam de competência estadual. Então, como que vai ser regulamentado isso? Como que as pessoas vão tratar essa legislação? Então, na minha opinião, pode ser um primeiro passo para essa resposta do mercado, mas essa resposta do mercado, eu entendo que não vem automaticamente com uma medida provisória que trata digamos, de forma ampla, que trata de interpretação de legislações e etc. O mercado ele pode ser... pode haver esse levantamento do mercado com outras estratégias que eu acho que já envolve macroeconomia, não diz respeito do indivíduo, como a ênfase da medida provisória. Sim. E, no primeiro bloco você chegou a comentar a respeito do Brasil sendo como um país um pouco mais restrito na sua economia. Essa medida ela é um passo para poder sair desse modelo ou ainda precisa de mais ainda? Como é que você avalia essa situação? Na verdade, a nossa Constituição ela já define que a intervenção na economia vai ser de forma subsidiária, só quando precisar. No entanto, e como vem sendo justificado pelo atual governo, as medidas de intervenção elas estavam aumentando e isso estava causando, de acordo com eles, isso estava causando o entrave o burocrático e automaticamente barrava o crescimento econômico. Essa medida, como eu já disse, eu não acredito que essa medida seja suficiente para já definir. O problema é que, como ela altera diversas legislações, eu acho que isso vai causar uma discussão até com relação à sua constitucionalidade em diversos campos. Por exemplo, no Código Civil, ela altera, por exemplo, um dos principais artigos que nós temos que fala do princípio da função social do contrato. Então, esse princípio da função social do contrato agora deve ser interpretado de acordo com essa Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. E a gente lida no Brasil com pessoas que não têm acesso à informação. Então, ainda que não seja hipossuficiente economicamente, financeiramente, elas são hipossuficientes de informação. Muitas vezes até coincide um com o outro, mas existem pessoas que não têm acesso à informação mesmo. E você vincular essa possibilidade de você fazer contratos, de restringir a interpretação contratual, tratando com pessoas que não possuem acesso à informação, eu acho um pouco perigoso, digamos assim. E sobre essa avaliação que você falou, que são vários pontos que são afetados, como é que isso acontece? Como é que funciona? Quem vai ficar responsável por avaliar essa situação? Quem é que vai falar assim, não, isso aqui talvez não vai funcionar, isso não é constitucional? Quem poderia apontar isso? Nesse processo agora de conversão da medida provisória, o Congresso Nacional, o ideal é que esses artigos que tenham essa discussão com relação a essa constitucionalidade dele, que eles sejam executados, por exemplo. Então, uma das críticas que a gente está vendo com relação à medida provisória é exatamente essa. É uma medida provisória que foi feita em forma de uma declaração. Então, a gente precisava de artigos que tratassem, de princípios que tratassem de liberdade econômica? Talvez sim, mas eu não acredito que a forma correta é uma medida provisória. Porque numa medida provisória, você já traz o pacote e ele vai ser discutido posteriormente. Então, se no momento da sua discussão retirarem artigos que não fazem sentido, artigos que são tratados até como artigos inconstitucionais, essa declaração ela vai ficar fragmentada, ela vai ficar um pouco fragilizada, digamos assim. Para mim, o correto seria, inclusive, isso passar via processo legislativo ordinário mesmo. Sim. Paulo, a gente vai continuar falando sobre o assunto, só que a gente tem que fazer mais uma pausa. O Jornal das 7 volta daqui a pouco falando um pouco mais sobre a medida provisória.